Bom dia a todos e todas. Eu vou aqui falar rapidamente de algumas razões pelas quais a gente deve ler o Marx. E a primeira delas é que a gente não precisa nem falar o primeiro nome do autor para a gente saber de quem a gente está falando. O Marx, de certo modo, é um clássico. Ao se falar de Karl Marx, a gente fala de alguém que todo mundo, até certo ponto, já ouviu falar. E isso se dá em grande parte porque já ouviu falar mal. Então, o primeiro ponto é, Marx é um clássico, não tem como escapar dele. O segundo ponto é, o pessoal fala mal em grande parte porque não leu o autor. Então, vejam, em se tratando de um clássico, em se tratando de alguém que tem uma envergadura considerável, a gente nota que as críticas rasteiras vêm muito e elas vêm justamente na medida em que o pessoal não lê Marx e critica Marx. Então, mesmo aqueles que não se consideram marxistas devem conhecer esse autor para criticá-lo com propriedade, para criticá-lo tendo lido o autor efetivamente. O segundo aspecto que faz com que a gente tenha que ler o Marx necessariamente é o seguinte: o Marx, por mais que seja um autor do século XIX, não tratou somente do capitalismo do século XIX. Ele tratou das leis imanentes do sistema capitalista de produção num livro que se chama O Capital. E esse livro é um livro que passa por diversos fatores, por diversos momentos da produção capitalista e que esses momentos são momentos importantíssimos. Então a gente tem o livro 1 passando pelo processo imediato de produção, tratando de temas importantes como compra e venda da força de trabalho, como lei do valor, como valorização do valor, como acumulação originária, como colonialismo. Esses são temas importantíssimos, não tem como a gente deixar de tratar disso em qualquer abordagem que pretenda passar pela estrutura econômica da sociedade. Lembrando que esses temas também apareceram de um modo ou de outro também na economia política clássica, de um Smith, de um Ricardo. Se a gente for passar para o livro 2, a gente vai tratar da circulação do capital, principalmente. E a gente vai tratar da realização do mais-valor. E vai tratar também dos esquemas de reprodução do Marx, como um setor da economia se relaciona com o outro, como a gente tem um setor que produz bens de produção e um setor que produz bens de consumo, por assim dizer. E como que há uma interação entre esses setores e como que essa interação não é simplesmente contingente. Como que isso está inscrito, de certo modo, na própria estrutura da sociedade. O livro 3 vai tratar, dentre outras coisas, da distribuição do mais-valor a partir da propriedade privada. Então aí a gente tem um aspecto bastante interessante, que é o modo pelo qual essa categoria, que era uma categoria que é um ponto de partida para a economia política, é uma categoria que ela é desenvolvida pelo Marx e ela se coloca de um modo bastante proativo, ao mesmo tempo em que ela não é simplesmente aquilo que determina a sociedade de imediato. Ora, a propriedade privada ela é uma categoria que tem um revestimento jurídico, mas que não se resume a esse elemento jurídico. E no livro 3 o Marx vai mostrar bastante isso a partir de algumas figuras econômicas como a renda, os juros, o lucro e tantas outras. Então é bastante interessante a gente perceber que o capital passa por categorias que são categorias que fazem parte da própria imanência do sistema capitalista de produção. Então, ao ler o Capital, não estamos lendo o capitalismo do século XX, estamos lendo algo que diz respeito às leis imanentes do sistema produtivo capitalista. E isso, em grande parte, até hoje se coloca sobre as bases que Marx tratou. Então essa é uma razão bastante importante também para a gente ler o autor. Se a gente for ver outras razões para ler esse autor, a gente vai perceber que é um autor que é bastante enciclopédico também, que passa por temas como política, como direito, como arte, tem um tratamento histórico de todos esses temas, de maneira que é um autor que não se encaixa simplesmente nas ciências parcelares. É um autor que as ultrapassa demais, é um autor que não pode ser colocado nessas caixinhas das ciências parcelares. Então, outra razão para a gente ler Marx é que ele não tem uma abordagem do desenvolvimento histórico unitário que seja extremamente fragmentária, ao mesmo tempo que ele apreende a especificidade de cada momento, de cada fator do ser social. E aqui, para terminar, como esse vídeo está sendo feito para a gente falar para o grupo de estudos da UFMG que passa pelo estudo do Marx na faculdade de Direito, eu diria que o tratamento do Marx do direito é um tratamento bastante interessante. Um tratamento que ainda precisa ser bastante estudado. Digo isso porque o principal autor que trata
de direito e marxismo se chama Evgeny Pachucanes, é um autor grandioso. É um autor que tem uma obra chamada Teoria Geral do Direito e Marxismo, que ela contribui muito, muito mesmo. No entanto, é um autor que parte principalmente dos apontamentos do Marx do livro 1 do Capital, em especial da relação entre o primeiro capítulo e o segundo capítulo do livro 1. E a obra do Marx, claro, é muito maior que isso. E a gente ainda precisa estudar esse autor que desde 1842, pelo menos, trata bastante de questões que dizem respeito ao direito e que se colocam em correlação com os momentos ideológicos da sociedade, como, por exemplo, aqueles momentos que perpassam a política, aqueles momentos que perpassam as formas pelas quais os homens adquirem consciência das contradições sociais. Então eu diria que há todo um percurso a ser percorrido no que diz respeito ao estudo do direito no Marx. E esse estudo está começando a ser feito, mas o caminho é bastante longo. Então fica aqui uma das razões para a gente ler o Marx hoje, é que sequer esse autor, que é um clássico, foi compreendido em sua completude no que toca um tema bastante importante, que é o tema do direito. Então agradeço aqui ao pessoal do Tinta Vermelha pelo convite para fazer essa fala curtinha de divulgação e espero que participem do grupo de estudos, porque o pessoal que está tocando no grupo de estudos é muito bom e podem contar com eles.